E agora eu vou convidar a doutora Carla Mello, né, que vai falar sobre o que mais a chamou a atenção nos dados do T1D Index, né? Eu apresentei alguns dados, mas existem muitos outros, e onde podemos e devemos agir de imediato para melhorar essa situação. Por gentileza, Carla. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os amigos, painelistas e todos que fazem audiência e se interessam por esse tema, né, que é uma visão maior, né, dos pacientes com diabetes no sistema público de saúde e também no sistema suplementar. Aqui hoje a ideia é dar um foco, né, no nosso sistema público de saúde. Então, novamente, boa tarde a todos e agradeço a Marc e a Pedro, né, pelo convite para esta discussão que considero tão importante. Marc, a primeira coisa que me chama a atenção é o número, né? Ter um número de pessoas com diabetes tipo 1 em nosso país é extremamente importante. Esse número, ele foi estabelecido por modelos matemáticos e de acordo com os dados de incidência de diabetes tipo 1 no Brasil, gerado por diversos amigos, né? E aqui cito particularmente a doutora Marília Brito Gomes e o doutor Negrato também, a quem eu agradeço pelos números que temos hoje no Brasil. Bom, são aproximadamente 588 mil pessoas com diabetes tipo 1 no Brasil, e esse número é inferior ao que sempre foi utilizado, né? Utilizava-se muito os números de 5 a 10% do total de pessoas com diabetes, e o que ficava entre 800 mil a 1 milhão e 600 mil pessoas com diabetes. Qualquer número entre 800 mil a 1 milhão e 600 estava dentro desse grande universo. No entanto, tem uma percepção, né, triste. Poderíamos ser 5% do total de pessoas com diabetes no país, o que hoje daria em torno de 800 mil. No entanto, vejam que, se nós somarmos os 588 mil pessoas que vivem em nosso país com diabetes tipo 1, se somarmos aos 235 mil, quase, pessoas que já tiveram suas vidas perdidas, nós estaríamos próximo desse número de 800 mil. Então, chama muito a atenção, Marc, esse quase 1/3, né, de vidas perdidas por conta, eu nem diria do diabetes, mas do acesso, das dificuldades de tratamento. Então, esse número, ele realmente é espantoso, né? E é triste a gente saber que não chegamos naquela previsão inicial porque muitas vidas foram perdidas. No entanto, esse número é importante, né? Esse número nos dá ideia para discussões, principalmente falando em saúde pública, né, onde é atendido, né, a maioria das pessoas, com diabetes em nosso país, de 75% a 85%, dependendo da região que vivam. Então, ter esse número, de fato, facilita as discussões com o Ministério da Saúde, secretarias estaduais, municipais, principalmente no que se refere às populações que serão beneficiadas em processos de incorporação. E aí o foco na análise de impacto orçamentário, que ele pode ser menor do que classicamente vinha sendo calculado, né? Para as diversas incorporações que nós tivemos desde 2016, 2018. Os anos de vida saudáveis, os anos de vida saudável perdidos para o diabetes também é espantoso, né? Nós temos em torno de 33 anos de vida, né, saudável perdidos. E a gente precisa mudar esse cenário, porque realmente é uma perda de vida. Essa perda, né, entre os anos de vida perdidos, a maioria é associada à presença de complicações crônicas, e eu estou falando em torno de 6 anos perdidos no convívio com as complicações crônicas, mas a grande maioria, né, principalmente em nosso país, como nos demais, é relacionado a mortes precoces, né? E vejam, a gente tem um detalhe, os nossos pares, né, que são países com renda média alta, possuem números um pouco melhores que os nossos, né? No entanto, temos assegurado por lei as fitas, né, as tiras reagentes para a glicemia, para a realização da glicemia capilar, isso é garantido por lei, 3 a 4 fitas para todo e qualquer usuário de insulina, e os insumos para a administração de insulina. Chama a atenção
que hoje 70% da demanda de insulina em nosso país é provida na forma de canetas de aplicação de insulina, o que também já é um avanço. Então, a pergunta que fica, por que temos números tão ruins, né? O que acontece? O Mark mostrou também, né, que o investimento no acompanhamento de pessoas com diabetes em nosso país, ele não é pequeno. Então, o que é que falta, né? Eu resumiria em 2 palavras: falta organização e educação em diabetes, né? Problemas na organização, na gestão da assistência às pessoas com diabetes, né? Na fala de Débora, percebe-se claramente quais são as queixas mais comuns, como falta de medicamentos e insumos para o tratamento, tanto do diabetes tipo 1 como tipo 2, né? E também a deficiência de processos de educação. Então, eu acho que essas 2 palavras, elas, de fato, Mark, elas resumem por que temos números tão ruins, porque nos falta organização na gestão desse grupo de pessoas, né, de pessoas com diabetes. Veja, não gastamos pouco, né, mas temos números muito ruins comparados com outros países. Então, falta a gente se organizar, lembrar que essas demandas, por que falta medicamentos? Se os medicamentos são comprados pelo Ministério da Saúde e entregues aos estados que entregam, distribuem aos municípios? Porque a demanda não está bem estabelecida. Os municípios precisam informar os estados e os estados informarem a federação, para que essa compra centralizada seja feita. Então, esse, para mim, é o primeiro ponto que nós precisamos melhorar. Ter dados, quem somos, onde estamos e o que usamos. Como é que nós podemos fazer uma gestão, ou mesmo uma compra de um único medicamento organizado, se quem compra os números não sabe com precisão a demanda estabelecida na atenção primária, no nível, enfim, médio, no nível mais elevado, né, os níveis terciários, como nós chamamos. Então, eu acho que é isso, Marca. A gente pode resumir em 2 palavras. O que nos falta é organização e educação. E só para fechar a questão da educação, eu acho que a gente precisa... Temos que investir, óbvio, na educação de profissionais de saúde, mas nós precisamos urgentemente que esse investimento seja direcionado diretamente para pessoas com diabetes. A gente não vai deixar de ter esse diagnóstico, mas os profissionais de saúde têm um turnover elevado. Então, vamos educar, de fato, na ponta, quem vai conviver, né, e quem vai precisar da educação para o autocuidado por todos os dias da sua vida. Agradeço pela participação, Mark, pela oportunidade de falar. E tem muito mais coisas, né? Mas essa organização e educação, eu acho que são os principais.